E aí galera, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao segundo vídeo de apoio ao plano de leitura do Antigo Testamento em 10 meses do MCA. Agora eu vou vir aqui falar a respeito do livro de Gênesis, que é o livro que a gente também está começando a ler agora. O primeiro livro da Bíblia em combinação com os Salmos. Se você não viu o primeiro vídeo, não tem problema, assiste esse primeiro e vai assistir os Salmos depois. Eu comecei pelos Salmos por causa do motivo que está lá no vídeo de apresentação, que eu convido você a assistir, caso você não tenha assistido, ou caso você tenha esquecido o motivo de a gente preferir começar por Salmos nesse momento, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, sobre Gênesis, o que nós precisamos comentar? Precisamos comentar a respeito do nome do livro. Por que ele tem esse nome e não outro? Por que ele não se chama, por exemplo, Início, Começo ou até mesmo No Princípio, já que é assim que esse livro começa? Bom, esse livro tem o nome Gênesis porque é um aportuguesamento do nome grego do livro, que é Gênesis, que significa início e que significa princípio. Em hebraico, a língua original do Antigo Testamento, esse livro se chama Breshit, que é as duas primeiras palavras do livro de Gênesis, que significa no princípio. Esse é o livro que conta para nós a origem de todas as coisas, conta para nós o começo de todas as coisas, menos o de Deus, porque Deus não tem princípio, Deus não tem começo, Ele é o princípio de tudo, Ele é o começo de tudo, é Ele que dá o pontapé inicial a todas as coisas. Quem escreveu Gênesis? Quem escreveu Gênesis foi Moisés, aquele que tirou o povo do Egito, aquele que atravessou o Mar Vermelho, aquele que quando era bebezinho, ele foi colocado no rio Nilo, dentro de um cesto, aquele que esteve tão envolvido então na sua vida, pelo menos nos momentos mais marcantes, com rios, com mares e com águas. Uma pergunta que muitas vezes surge quando a gente está vendo sobre Gênesis é: de onde foi que Moisés tirou a história do início da humanidade? A história da criação do mundo? A história de Noé, que aconteceu há muitos séculos e que no tempo de Moisés já tinha tido, muitos séculos que tinha acontecido. Nós temos duas respostas que elas são combinadas. Em primeiro lugar, nós vemos Atos capítulo 7, versículo 22, informando que Moisés era educado em todo o conhecimento dos egípcios. E o Egito, nos tempos de Moisés, era uma superpotência, era um império mundial, um império que era produtor de conhecimento, um império que tinha muito desenvolvimento. E Moisés, ele aprendeu tudo o que ele sabia lá no Egito. Então, ele tinha condições de escrever e ele conhecia várias histórias a respeito do início do mundo, várias histórias a respeito dos seres humanos e tudo mais. Agora, Moisés não apenas tirou daí essas histórias. Isso porque ele poderia ter colocado alguma coisa errada lá, alguma coisa que não condiz com a verdade, alguma coisa que fosse um mero mito. É aí que entra a segunda parte da resposta, que é justamente o Espírito Santo de Deus. Moisés teve que se aplicar para aprender, ele teve que se aplicar para estudar, mas Deus não o deixou sozinho. Deus trabalhou também com ele. Deus o guiou para que ele separasse a mentira da verdade e o erro do acerto. Dessa maneira, Moisés registrou aquilo que realmente é a verdade e ele registrou não todas as informações que ele tinha, mas sim aquilo que é verdadeiramente importante para nós. Vamos falar mais agora sobre o que o livro de Gênesis fala, porque ele não fala só dos começos de todas as coisas, ele fala de outras coisas. Por exemplo, Gênesis, ele registra o nosso fracasso, o fracasso dos seres humanos. Os seres humanos fracassaram no jardim, quando eles eram inocentes, mas também fracassaram fora dele, e o dilúvio é uma prova disso. Se inocentes eles falharam, nós falhamos no paraíso, fora do paraíso nós falhamos tendo consciência. Então a Bíblia mostra para nós que nem inocentes e nem conscientes a gente é capaz de ter sucesso, porque a gente tem uma tendência a se afastar de Deus por qualquer motivo que seja. A Bíblia também mostra o nosso fracasso, seja em conjunto, seja separadamente.
Por exemplo, Adão e Eva só existiam os dois, era só um casal, enquanto o casal falharam. Depois, o filho de Adão e Eva, Caim, ele foi embora depois que matou seu irmão, foi morar sozinho, aí arrumou uma mulher, casou com ela, construiu uma cidade, desenvolveu altas tecnologias, não exatamente ele, mas os descendentes dele, e eles também falharam. Ou seja, uma pessoa sozinha falhou, Caim, uma família inteira falhou, os filhos de Caim, e também uma cidade, uma civilização também falhou. Quando nós chegamos em Babel, nós vemos os povos de todo o mundo reunidos para construir uma sociedade perfeita, mas nós vemos também falhando. Então, um casal falha, um ser humano só falha, uma cidade falha e a humanidade toda reunida, ela também falha. Gênesis registra o fracasso de nós, seres humanos. Ele fala mais de algumas coisas também. Gênesis está mais preocupado com o impacto espiritual das coisas e não em detalhar em minúcias os fatos que aconteceram. Então, se Adão tinha um umbigo ou se não tinha, que é uma discussão que as pessoas às vezes fazem, isso não interessa, porque Adão ter um umbigo ou deixar de ter não teria impacto espiritual nenhum na nossa vida. A preocupação de Deus é mostrar como os fatos da criação impactam espiritualmente as nossas vidas. Vamos falar aqui algumas curiosidades do livro de Gênesis? Vamos lá. Primeiramente, Gênesis cobre mais tempo na Bíblia do que o restante de todos os livros. É porque nós não sabemos quando se deu o início. E ele se deu há muito tempo atrás. E aí ele chega até a história de José, que aconteceu mais ou menos ali no ano 1900 a.C. Então ele cobre muitíssimo tempo, muito mais do que os outros 65 livros da Bíblia inteira. A segunda curiosidade é que o trabalho já existia na época de Gênesis e ele era muito bom. O pecado entrou no mundo no capítulo 3 de Gênesis, mas no capítulo 2 nós já vemos o ser humano ser colocado no jardim para poder trabalhar e cuidar dele. Além disso, nós vemos ele exercendo um trabalho intelectual, que é o trabalho de inventar nomes para os animais. O trabalho existia e ele era muito bom, mas ele passou a ter coisas ruins quando o pecado entrou no mundo. Então aquela frase do seu Madruga, que não existe trabalho ruim e que o ruim é ter que trabalhar, não é tão verdade assim. Uma outra curiosidade é que a primeira escrita surgiu quando Deus pôs um sinal em Caim, Gênesis 4,15. O sinal representava uma ideia e o povo sabia qual era. Então, Gênesis, depois que Caim matou Abel e tinha ficado com medo de ser morto, Deus colocou um sinal nele que as pessoas sabiam qual era. Foi Deus que inventou a escrita. Uma outra curiosidade é que Deus expulsar Adão e Eva do jardim foi um ato de amor, não apenas um ato de punição e um ato de juízo. Por quê? Porque a árvore ela era da vida. Então, se as pessoas comessem da árvore da vida, iam viver eternamente, mas também iam viver eternamente com o pecado, iam viver eternamente com dores, iam viver eternamente com conflitos, iam viver eternamente tendo as tristezas dessa vida, e esse não é o plano de Deus para a nossa vida. O plano de Deus é que não haja nenhuma dor, não haja nenhuma lágrima, não haja nenhuma inconformidade, não haja nenhum tipo de sofrimento no nosso viver. Uma outra curiosidade do livro de Gênesis ainda é que José não é um patriarca. Na verdade, a Bíblia só coloca como patriarca Abraão, Isaac e Jacó. E José, ele não é nem mesmo aquele de quem Jesus Cristo veio. Jesus Cristo, segundo a carne, segundo o lado humano, ele é descendente de Judá, que foi um dos irmãos de José, e não do próprio José. Dicas para você aproveitar muito bem Gênesis nas suas leituras diárias. Primeira dica que eu dou para você é: há 3 palavras que podem dar um esboço de Gênesis. Primeira palavra, geração. No princípio Deus, Gênesis 1:1. Segunda, degeneração. Mais a serpente, Gênesis 3:1. Terceira palavra, regeneração. Ora o Senhor, Gênesis 12:1. Nesse caso, nós temos então 3 partes em Gênesis. Gênesis 1 é a criação, Gênesis 2 é o pecado
Gênesis 3 é o pecado, e Gênesis 12 é Deus iniciando um plano de restauração da humanidade por inteiro. Aí é uma dica para você poder aproveitar essa leitura. Uma outra dica é você esquecer por enquanto aquela questão que existe entre criação versus evolução. Não estou dizendo que não haja espaço para isso. O que eu quero dizer é que no tempo que Gênesis foi escrito, essa teoria da evolução de hoje não existia. Então, a gente não precisa responder a questão de criação ou evolução quando está lendo Gênesis, porque as pessoas do tempo não precisavam responder isso. O que as pessoas precisavam responder era: quem foi que fez o mundo? Qual foi o Deus que fez o mundo? Foi o tetragrama, foi Jeová quem fez o mundo. Não foi outros deuses como os egípcios dizem, como os babilônios dizem. E outra, os seres humanos não foram feitos do sangue de um Deus que morreu, misturado com o corpo de outro Deus que morreu. Ele não foi feito de alguma coisa assim espúria, como tem várias histórias, não. Ele foi feito pelo próprio Jeová, que como um oleiro trabalhou ali com todo o carinho, com toda a dedicação para formar o ser humano. E ele não foi criado, como dizia o mito babilônico, para poder deixar os deuses descansando lá sem fazer nada e fazer o serviço pesado dos deuses. Não, quando o ser humano foi criado, já faltava pouquinho para iniciar o dia de descanso, um pouquinho para iniciar o sábado. Ele criou os seres humanos para desfrutar da sua presença, aproveitar a sua glória, aproveitar o seu amor, aproveitar a sua companhia. Olha que diferença das coisas que as pessoas ouviam naquele tempo e das coisas que a Bíblia mostra. Então esqueça por enquanto esse debate entre criação e evolução. Mas se você não consegue esquecer, eu tenho uma dica. Procure o livro As Origens. Nesse livro você vai encontrar 4 posicionamentos cristãos para tentar responder a esse lance de criação versus evolução. Tá bem? Vamos agora a uma outra dica, que é para você entender melhor os livros da Bíblia, não só Gênesis, mas todos. 2 livros, Os Outros da Bíblia e Aqueles da Bíblia. São 2 livros que explicam para nós como eram os costumes da época do povo de Deus. Aí é bem interessante, porque a gente consegue ler a palavra e confrontar com o pano de fundo cultural daquele povo. É uma verdadeira bênção. Eu já fiz a leitura do primeiro deles e estou encaminhando para fazer a leitura do segundo. Uma verdadeira bênção para a gente poder aproveitar. Mais uma dica que eu tenho que dar para você é: procuremos entender antes de julgar. A gente às vezes lê algumas histórias que acha estranho. Por exemplo, Ló ofereceu as suas filhas para ficar à disposição de homens super perversos. E isso dói no nosso coração, isso nos ofende. Mas a gente precisa procurar entender antes de julgar. Ló não tinha a Bíblia como nós temos, Ló não tinha o Espírito Santo como nós temos, Ló não tinha Cristo como nós temos, e ele vivia num mundo completamente perdido e em alguma medida ele era influenciado por isso. Eu acredito que eu não agiria tão melhor quanto Ló se eu estivesse no lugar dele. Aí, vamos procurar entender como era a cultura da época primeiro, para depois a gente falar alguma coisa. Se nem a gente ia gostar que uma pessoa daqui a 200 anos olhasse para o nosso passado e criticasse as nossas ações, sem nem conhecer a gente, nem conhecer o mundo em que a gente vivia, nem conhecer a nossa cabeça e nem conhecer as nossas circunstâncias, nós também não devemos tratar os personagens bíblicos dessa maneira, tá bom? Então essas são algumas dicas. Se você seguir essas dicas, você vai aproveitar muito, mas muito em Gênesis. E aí Deus vai falar com você poderosamente e tremendamente. Fica na paz do Senhor.